Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante certificado de EFT desde 2010, onde me aplico a técnica e ajudo outras pessoas aqui no Brasil e no mundo a atingir seus objetivos, suas metas com maior facilidade e leveza. Sejam todos bem-vindos à minha live. Estou muito contente de estar por aqui, muito contente de compartilhar essas informações. Tá? E é um dos temas que alguns participantes dos meus grupos me recomendaram, me pediram para que eu tratasse aqui, que é a questão dos acumuladores. E esse assunto que há muito tempo eu tenho interesse também em falar alguma coisa a respeito. Se não somos acumuladores de itens materiais, muitas vezes somos acumuladores de emoções, de eventos traumáticos e carregamos isso a vida inteira. E por esses eventos nos causarem algum nível de dor ou desconforto, nós colocamos objetos materiais entre nós e a questão. E podemos também colocar bloqueios energéticos, né? Pra gente não ver, como se fosse uma porta emocional, né? Você vai ficar literalmente bloqueado daquela, a acessar aquela questão, mas a questão tá lá, né? Esperando por você para resolver. Então, assim, eu não tenho dados do Brasil, os dados que eu vou trazer aqui são os dados do Reino Unido. 20% da população é acumuladora e a questão toda está relacionada, em seguida eu já explico porquê, mas então na Inglaterra eles têm programas específicos, tem dois grandes programas que eu já assisti, assim, que trabalham com acumuladores. Vai uma pessoa que é especializada nisso, nas questões emocionais e na questão organizacional, como as emoções interferem na organização material, né? E fazem todo um suporte para a pessoa, dão condições dela tentar resolver a questão, mas elas aplicam uma técnica em que elas tentam conversar com a pessoa desde quando ela começou a ter aquela questão, qual foi qual foram as consequências, né? Quando a pessoa começou a ser acumuladora, em seguida eu vou contar a minha história para vocês. Eu achava que eu não era acumuladora. Eu via todos aqueles programas de TV e acreditava que eu não era acumuladora. Eu estava fazendo só um estudo analítico. Eu estava vendo a origem dos acumuladores. Então eu assistia por horas aqueles dois programas. Era até com a mesma especialista, mas ela tinha esses dois programas diferentes. Um deles era ir até a casa dos acumuladores e os acumuladores fazerem as faxinas, né? Selecionarem as coisas, ensinar técnicas de separação de materiais, o que serve, o que não serve, o que joga fora, o que não joga fora, o que aproveita, o que não reaproveita. E o outro programa era quando as pessoas tinham uma garagem alugada num local assim, porque aí já não cabia mais em casa, então se alugava uma garagem e lá se iam colocando os materiais, se enchendo aquele local de uma série de coisas. E aí nesse segundo programa, para reduzir os custos, liberar dinheiro, a pessoa tinha a possibilidade de ver o que ela poderia até revender, era levado alguns materiais para leilões, era levado alguns outros para doações, né? Para fazer grandes vendas de garagem. Era feito uma série de atividades. Vamos dizer que tu tinha um objeto e tu não sabia se aquilo tinha um valor monetário mesmo. Era feita uma avaliação por especialistas, né? E claro que depois no final a pessoa decidia se ia vender aquilo ou não. Então
A questão toda, né, é que muitas vezes as pessoas acham, não, essa coisa de ser acumulador não é pra mim, né? Eu mantenho a casa toda organizada, a garagem toda organizada, mas e a sua casa mental? A sua casa emocional? Como é que ela tá? Qual foi a grande questão que transformou para sempre a sua vida? E que você não tem interesse de olhar? Desde esse evento você nunca mais foi igual. E você ainda carrega isso com você, nunca trabalhou isso até o final, nunca passou isso a limpo, nunca deixou isso realmente no local que deveria estar, que é o passado. Ok, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode construir um novo futuro. A gente pode ter outras possibilidades. Hoje eu estava falando com uma cliente a respeito disso, né? Que muitas vezes a gente não está gostando do que viveu, do que desenvolveu, do que criou ou que deixou de criar, mas você pode, no dia de hoje, construir, no momento de hoje, um novo futuro, um dia por vez. Então, a importância da gente perceber isso. Não entenda essa live somente com a figura de ser um acumulador material. Essa live tem a intenção de falar sobre os acúmulos emocionais, as grandes perdas, os grandes choques, os grandes traumas, os eventos com T maiúsculo de traumas gigantescos, que as pessoas passam e desde então elas nunca mais são iguais. E como às vezes a dor é muito grande, ela vai colocar um bloqueio de percepção para ver onde é que ela está, como uma maneira de tentar se preservar, mas não é, acaba não sendo uma maneira de se preservar, acaba sendo uma maneira de se sabotar, né? Eu aqui em casa, será que eu já vou contar isso para vocês? Eu aqui em casa assisti aqueles programas, achei assim, não sou acumulador, não, isso aí eu tô fazendo só uma visão analítica sobre os eventos, né? E em todos os programas era nítido o quê? Que aquelas pessoas tinham passado por um grande choque emocional, ou uma grande perda afetiva, ou um evento traumático muito intenso, uma dificuldade de relacionamento muito forte, que desde que aquilo aconteceu, elas começaram no processo de acumulação. E eu assisti programas e eu não sabia porque eu assistia tanto aqueles programas, e eu pensava só assim, uma hora eu vou ter que escrever sobre isso, uma hora eu vou ter que falar para as pessoas sobre isso, né? Que elas, na verdade, podem estar sendo acumuladoras pelas questões emocionais, as grandes perdas que tiveram, né? Os grandes desconfortos que estão associados a essas grandes perdas, ou então simplesmente grandes traumas que elas passaram e aí elas ficam com aquela sensação assim, preciso fechar aquela grande perda, aquele grande trauma, colocando coisas em cima. Muitas vezes as pessoas fazem isso energeticamente, e às vezes não é suficiente, então você vai precisar fazer algo material para isso. Eu aqui em casa tinha o quartinho da bagunça. Eu estava convencida que o quartinho da bagunça era maravilhoso. Era bom, ficava tudo que não servia lá, mas não percebia a simbologia que tinha por trás. Então, quando meu marido veio morar aqui no Brasil em 2015, ele chegou aqui em casa, a casa estava toda organizada, menos o quartinho da bagunça. E ele disse assim, bom, isso equivale a 25% do teu apartamento. E esse lugar não está sendo bem aproveitado. O que tu acha da gente dar um jeito nisso? Eu falei para ele, olha, eu tentei muitas vezes, mas eu nunca encontrava um jeito para organizar, porque eram muitos materiais, eram muitas coisas. Algumas coisas eu até já havia jogado fora, mas eu não conseguia dar o próximo passo, né? E aí, numa das conversas, enquanto a gente estava fazendo a organização, foram 8 dias de organização, ele já estava com nojo daquela metragem quadrada, não aguentava mais olhar para aquela metragem quadrada. Nós ficamos 8 dias ali.
Bom, meu marido, quando veio para o Brasil também em 2015, a minha intenção era ajudá-lo a se recolocar profissionalmente, né? Já que eu ajudo outras pessoas, eu também poderia ajudá-lo a se recolocar profissionalmente. E, e aí nós fomos a muitos lugares para ver se conseguimos não só deixar o currículo dele, como que ele pudesse fazer entrevistas, né? Então, o que aconteceu? Nós fomos a muitos lugares, muitos lugares. Das 15 escolas de idiomas que nós visitamos, uma fez uma entrevista na hora com ele e a outra queria muito entrevistá-lo, mas sempre tinha um empecilho para que ele conseguisse ter um horário para agendar com ela a entrevista. Não era a falta de disponibilidade dele, sim a falta de disponibilidade da proprietária. Na primeira vez que agendou, o filho ficou doente, não pôde. Na segunda vez que agendou, o filho não estava mais doente, era ela que teve compromissos extras. A terceira vez foi adiado muitas vezes. E eu pensei assim, deve ter alguma coisa na questão energética, e o quartinho da bagunça lá, né? Aí, quando nós entramos no quartinho da bagunça, durante aqueles 8 dias, fora separar coisas que já não serviam mais, algumas eu doei, algumas eu triei, algumas viraram presentes que eu até já passei adiante, né? Algumas coisas eu realmente descartei como resíduo, né? Não tinha mais nenhuma forma de aplicar nem passar para alguém, né? E aí aquele ambiente no último dia foi quando eu fui a uma loja, comprei uma cama nova de casal, comprei um colchão novo, o armário que estava todo cheio de coisas virou um armário normal, com espaço para uma escrivaninha, onde eu faço meu escritório, também meu local de meditação e cesta. E então eu ganhei aquele espaço de volta. Quando a gente estava nos últimos acabamentos, quem é que entra em contato comigo? Uma das que estava querendo fazer a entrevista com a Xixi não conseguia. E aí, na mesma tarde, entre em contato comigo, um outro local que nós já tínhamos conversado, convidando meu marido para ser um palestrante numa semana acadêmica da área dele. Então, na mesma tarde, nós tivemos que fazer 2 agendamentos. Que era que a gente não estava conseguindo fazer nenhum. Muita coincidência, né? O que da história, assim, que foi bem interessante, onde deu o momento do estalo, para mim foi quando eu, no meio ali, enquanto a gente estava trabalhando, a gente estava conversando um com o outro, né? Separando as coisas, ele perguntava para mim o que servia, o que não servia. E chegou um momento que ele perguntou para mim, desde quando tu te lembra que isso que ele não foi completamente intuitiva a pergunta. Desde quando tu te lembra que tu começou a ficar com esse ambiente desorganizado, né? Quando é que tu te lembra que isso aconteceu? Aí eu contei para ele que eu tive um relacionamento que eu terminei, mas eu terminei no nível mental, mas meu coração não queria terminar aquele relacionamento. Eu que decidi encerrar aquele relacionamento, mas o meu coração ainda tinha afetividade pela pessoa, ainda queria tentar, ainda queria acreditar que era possível, né? E no meu racional não estava dando certo, estava totalmente desfavorável aquela relação. E eu concluía o relacionamento mesmo assim, né? Ficando do meu lado, dentro do posicionamento que eu tinha tomado, posicionamento mental. Mas nas emoções estava tudo mal resolvido. Então, durante muito tempo, eu acreditei que eu tinha resolvido aquela questão comigo, mas eu não tinha. Né? E como foi importante trabalhar a EFT para eu poder sair daquilo, né? Eu não conseguia nem fazer determinadas questões porque minha energia estava toda enrolada naquele relacionamento que não tinha sido resolvido. E isso estava refletindo, depois quando eu vi o agendamento das 2 entrevistas para o meu marido, onde um dos agendamentos ele resultou no primeiro emprego dele aqui no Brasil, toda aquela energia
guardada, né? Que era na forma de itens fora do lugar, de bloqueios, né? Porque os itens fora do lugar, eles normalmente geram algum nível de bloqueio energético, né? Então, quando eu percebi aquilo ali, foi como se tivesse acendido uma luz na minha cabeça. Pois é, eu fiz isso, mas eu posso me permitir seguir, né? Eu pensando comigo, não dizendo isso pro meu marido. E eu já tô seguindo, porque na verdade eu tive 2 relacionamentos depois daquele, onde um deles virou meu marido, né? Então, assim, a pessoa não quer olhar para aquela grande perda, porque para mim foi uma grande perda, ter saído daquele relacionamento que minha mente achava que era apropriado sair, mas o meu coração, as minhas emoções, os meus sentimentos não estavam devidamente encerrados, né? E eu fiz aquela escolha de seguir a minha mente, porque o relacionamento estava me prejudicando, inclusive em vários aspectos, mas a questão toda foi que tinha aquele residual e eu tinha começado a tranqueira, a guardar as tranqueiras quando o relacionamento se encerrou. Okay? Então, assim, tudo isso que aconteceu, meu marido na época foi praticamente meu terapeuta intuitivo, né? Eu ainda precisava perceber que tinha uma questão residual. E aí naquele último dia que a gente estava encerrando, meu marido já estava enjoado de estar 8 dias dentro das mesmas 4 paredes, né? Só arrumando, tira coisa daqui, saca aquilo outro, né? Ajeita aquilo outro, acha espaço para mais não sei o que, descarta outras tantas coisas, né? Que nós ficamos 8 dias, resumiu 8 anos de guardar tranqueiras. Então, quando nós encerramos aquilo ali, era a minha energia presa naquela questão que não estava resolvida, que estava trancando a prosperidade do meu marido, porque o meu marido ser próspero também interfere na minha prosperidade. Tá? Então a minha energia tranca do marido também. E vice-versa. Então, a parte do marido estava feita, que era criar os currículos, falar com as pessoas. Eu levei ele nas entrevistas todas, porque ele não conhecia os lugares aqui. Chovia muito. Eu pensava comigo, meu Deus do céu, quanta emoção está sendo lavada com tudo isso. Muita chuva. Foi um mês que choveu a metade dele, aquele agosto de 2015. Mas eu não sabia que emoções estavam sendo lavadas, né? E todas as questões, ter que voltar várias vezes para fazer tudo estava repetido, assim, né? Nós tivemos que voltar várias vezes para fazer os primeiros documentos do meu marido aqui no Brasil, né? Várias entrevistas, várias idas a lugares, tudo isso trancado pela minha energia, que estava parada no acúmulo do trauma, estava no trauma. Então aí não tinha energia para realização. Então, quando houve essa chamada, eu conversei com ele, eu disse assim, ó, nós arrumamos esse lugar e agora tu tem 2 entrevistas. Então, a importância não é simplesmente arrumar, é ver a simbologia que aquilo tem para você, ver o que aquilo significa, ok? E como você pode realmente deixar isso no passado. Eu tenho uma live que fala confrontando as grandes perdas, depois eu vou deixar um link para vocês assistirem, mas hoje nós vamos fazer a FT de uma forma diferente do que está lá naquela live, para que a gente possa se permitir ir adiante, tá? Mesmo com grandes perdas, mesmo com eventos traumáticos, conflitantes, deixar tudo isso no passado, ok? Só serviu para nos trazer até aqui? Tendo ou não captado essas mensagens. Então, a importância, estou olhando aqui para o lado porque estou vendo se eu não estou esquecendo de dizer alguma coisa, né? E a importância da gente passar essas questões a limpo, para que a gente possa se permitir seguir.
para que a gente possa se permitir ter outros focos na vida. Para que o foco no passado, onde a gente não tem mais poder de mudança e alteração? Por que o foco no que não deu certo? Por que só o foco no que você não consegue realizar? Então, assim, eu sempre recomendo que a pessoa faça bastante carta de desabafo para contar como é que foi esse evento de grande perda, okay? de grande trauma, de grande traumatização, que a pessoa nunca mais foi a mesma depois daquilo ali. E como é importante fazer isso até se esgotar o assunto. Até o que você escreveu na carta de desabafo perdeu sentido. Aquele conteúdo fica vazio, ok? E aí precisa persistir, só isso. Então, eu quero que vocês imaginem vocês indo no túnel do tempo, mas antes da gente fazer exercício, eu vou dar uma rica noite para todo mundo, convidar o pessoal para compartilhar a live, para que outras pessoas possam acessar esse material no seu Facebook. Você pode compartilhar no Facebook, no sua linha do tempo do Facebook, como também pode compartilhar nos grupos que já participam. E aí é importante vocês fazerem isso. Às vezes esse material pode ajudar outras pessoas. E lembre-se, a grande pergunta é: será que eu estou acumulando uma grande perda, alguma emoção? Será que eu estou acumulando alguma sensação? Por que eu não estou querendo soltar isso? Eu só vou soltar se eu pegar toda a mensagem, se eu entender o porquê. Que é como se a gente fosse assim super presunçoso em achar que a vida vai fazer tudo para nos mostrar qual é o motivo que aquilo aconteceu. A vida não nos deve nada. É a gente que está devendo para a vida quando a gente oculta os nossos dons, quando a gente não espalha eles, quando a gente não valoriza os dons que tem, quando não usa os dons que tem, quando não segue adiante na vida. É a gente que está devendo para a vida. Okay? Quando a gente fica preso nas tranqueiras, vai avante carregando esse monte de tralha, esse monte de bloqueios. É a gente que está devendo para a vida. A gente vive uma vida incestuosa com o passado. A gente vai adiante, mas leva para a cama, para a vida, para as relações, para as finanças, o passado. Em vez de criar um novo futuro, só vai repetindo e replicando situações. Então, assim, eu quero dar uma rica noite pro pessoal. Depois nós vamos fazer sequência de EFT. Eu vou dar tchau e vocês vão me ver sexta-feira, 20h30, ok? Hoje, quarta-feira, segunda live da semana. Então, meus replays ficam no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's. Você encontra não só os replays das lives, como EFT por assunto. Então, fica à vontade, passa por lá e aproveita do material que eu compartilho, né? Hoje eu compartilhei parte da minha história. Espero que vocês não fiquem na superficialidade do assunto, dizendo, não, isso eu não faço, eu não tenho um quarto bagunçado, eu não tenho um armário bagunçado. Não é isso, é a bagunça nas emoções, é a manutenção do ambiente mental bagunçado. É ficar só tentando manter distância do trauma, que é que a maioria das pessoas fazem e sabe fazer muito bem. Só que elas estão perdendo a energia que tem com algo que não dá para mudar. Então vai precisar fazer muito EFT, ter muita paciência consigo com o EFT porque às vezes vai precisar persistir bastante, né? Tem muitos aspectos, mas vai ter essa possibilidade de se libertar, de se sentir bem melhor a cada sequência, né? Então, eu quero dar uma rica noite pro pessoal
e quero dizer que é uma imensa alegria para mim receber a todos. Então, rica noite, Darly, Margarida, Wagner, Nelly, Rosimara, Silvânia, Assis, Ana Cristina, Júlia, Henriqueta, Olivia, Carla, Belmira, Silvânia, tá? A Vera, deixa eu ver quem mais que tá aqui, a Cleusa, deixa eu ver quem mais, eu não tô conseguindo reconhecer outras pessoas, mas eu agradeço a presença de todos, né? E nós vamos a sequência de FT. É importante compartilhar as lives. Eu agradeço a todos que já compartilharam. Depois, quando tiver no canal do YouTube, vocês podem compartilhar até com outras redes sociais, né? Então, também aparece por lá depois. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se não estão inscritos, ativem o sininho e deixem suas sugestões para novas lives, já que a minha intenção é, com conhecimento e o que eu já pude experimentar de resultados, mesclar isso com as necessidades de cada um, né? Eu sempre estou aceitando sugestões, estou com uma lista lá de 20 sugestões, a lista está aumentando, tá? Mas o que eu faço antes de eu criar o script para a live? Eu vejo qual é daqueles assuntos que mais tá tendenciando para o dia, ok? Então aí por isso que eu trago a questão, né? E aqui tem um comentário, acho que alguém botou um comentário aqui. A bagunça na mente reflete a confusão que está na mente. E exatamente, e o mais interessante é o que a gente vai fazer a partir dessa conclusão, né? Ter percebido que, primeiro, eu era uma acumuladora foi uma coisa bem chocante para mim, tá? Porque eu ajudando outras pessoas, eu não estava vendo que aquilo eu não ajudava acumuladores materiais, mas eu estava tentando ajudar acumuladores emocionais e eu não estava encerrando determinadas coisas que eram necessárias. Então aí, como dizia o Gasparetto, o terapeuta que mais se terapeutiza, ok? Aí ele fica com jornada e pode dar o caminho das pedras para outras pessoas. E é o que mais vai acabar se sentindo bem consigo, porque ele está fazendo aquela tarefa, ok? Que é parte da sua missão de vida também se cuidar, se encontrar o seu próprio equilíbrio, encontrar seu centramento, se sentir melhor consigo. Tá nas linhas da prosperidade, né? Prosperidade emocional, física, mental, relacional. Então, ele vai num crescendo, né? Vai trabalhando essas questões antigas que está apegado, que está segurando e, de certa maneira, segurando com energias no meio do caminho para manter uma certa distância do evento traumático. E isso faz com que a pessoa possa ter outras realizações. 8 dias de trabalho, eu nem pensei que aquilo ia liberar a energia de oportunidades pro meu marido, sendo que as minhas questões financeiras estão todas andando muito bem há muitos anos, tá? E mesmo assim estava interferindo negativamente em oportunidades pro meu marido. Então, assim, quem chega e diz assim que eu preciso testar para ver se dá certo, não faça pelos resultados que você vai ter. Faça para se sentir bem agora. Eu me senti de missão cumprida quando eu concluí aquela organização daquele quartinho que perdeu o título de quartinho da bagunça para o quarto número 2. Ganhou um novo nome o espaço. Eu tenho o quarto número 1, que é onde a gente dorme, e o quarto número 2 é o quarto de visitas, que é onde eu tenho meu escritório. Então, a importância da gente perceber isso também, né? A gente consegue ressignificar um espaço físico e a gente também consegue ressignificar um espaço emocional. Tá? Muito importante isso. Respira fundo. Ressolta. Então, nós vamos fazer FT
para uma questão que vocês se lembrem que depois daquele evento vocês nunca mais foram os mesmos, ou mesmo que vocês não sabem distinguir se foram os mesmos ou não, um evento que tenha sido muito forte para você, muito intenso, uma grande perda, um grande distanciamento, uma perda de contato. Não precisa ser só a morte, né? Porque as pessoas pensam que para isso precisa ser só a morte, uma grande perda, é só alguém que morre na vida da gente. Às vezes pode ser um distanciamento que a gente não tem controle, né? A necessidade desse distanciamento. E olhar no túnel do tempo, tá? Sobre as questões de grandes perdas é muito importante para a gente ter essa libertação emocional que tanto busca. Sobra de energia para outras coisas, né? Então, respira fundo. Topo da cabeça. Eu olho no túnel do tempo da minha existência. E as sensações que carrego das grandes perdas ainda me parecem pesadas e inaceitáveis. Queria entender por que tudo isso se passou comigo. Por que tive que passar por essas questões? Mas fico me distanciando. Foram questões muito pesadas, choques muito difíceis. E nesse distanciamento, eu criei um vício. Como se eu tivesse me tornado colecionadora de eventos de perdas e desacertos. Tudo isso na tentativa de me distanciar da dor, que ainda insisto em não olhar. Posso não usar objetos materiais para me distanciar dessas perdas, desses choques. Mas eu posso estar usando conchas, cápsulas e objetos emocionais para tal distanciamento. Essa tentativa de me distanciar dessas grandes perdas, essa tentativa de me manter distante desses grandes choques, que só me fazem perder energia, carregando pesos desnecessários, me isolando de feridas contundentes ainda em mim. Sei que usei esses métodos para me sentir melhor, para não sofrer, para me isolar da vergonha e da culpa, e até me isolar da dor da falta de entendimento. E a objetividade sobre as grandes perdas. E se eu pudesse seguir em frente mesmo sem o entendimento? E se eu pudesse construir um novo futuro apesar desse passado? A vida que eu posso vir a ter depois e além disso tudo horrível que me aconteceu. E a possibilidade de existir e realizar além disso. Além dessa vivência.
Não posso ocultar toda essa dor que ainda resta em mim, mas posso me permitir deixar tudo isso no passado. Quem sabe um dia eu entenda, mas enquanto esse entendimento não chega, eu posso me permitir viver mais, experimentar mais, evoluir mais nas minhas ferramentas de nascença. Seguir avante. Viver e conviver melhor com o meu futuro. A partir de um novo começo agora. Começo a aceitar isso. Respira fundo e solta. Então, mais uma vez ficou aí a live. Vejam os replays no meu canal e no YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Tá? Curtam e compartilhem com as suas redes sociais. E depois vou deixar o link da minha outra live sobre confrontando as grandes perdas, que completa esse material que eu deixo hoje com vocês. Uma rica noite e até sexta-feira, 8h30. Tchau!